Meus queridos irmãos e irmãs, nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham nas nossas devocionais, eu quero saudá-los com a graça e a paz, a maravilhosa paz do Senhor Jesus. A nossa pergunta inicial de hoje é a seguinte: qual é a sua postura quando as escrituras sagradas estão sendo expostas, estão sendo explanadas? Alguém já disse que o nosso corpo fala, né? O nosso corpo fala. Então, o seu corpo diz o quê quando você está diante da explicação da palavra de Deus? Nossa pergunta inicial é essa: qual a sua postura quando a palavra do Senhor está sendo exposta? Vamos cantar, irmãos? Vamos declarar a nossa dependência do Senhor com o hino 109 do Inário Novo Cântico. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém. Vamos agora então orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estas verdades que cantamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo é quem tem colocado no nosso coração esse desejo, essa vontade, ó Deus, essa necessidade de ter o Senhor conosco, de andar contigo, de, ó Deus, ter o Senhor à nossa frente. Nós carecemos disso. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor sempre esteja nos conduzindo e agora também, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos dê entendimento e, ó Deus, fale à nossa mente, ao nosso coração e nos tome pela mão, ó Deus, para que possamos trilhar o caminho, ó Deus, da Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Mais uma vez no capítulo 8, este capítulo que iniciamos a análise
na última devocional, no nosso último estudo bíblico, e agora vamos fechar, porque ele tem mais ensinos para nós. Capítulo 8 do livro de Neemias, vamos ler todo ele, são 18 versículos, não é? E ele diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo que estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós, nesse capítulo 8 do livro de Neemias, um verdadeiro avivamento. Nós temos aqui, diante dos nossos olhos, um grande despertamento espiritual. Não é mais Neemias que
está à frente do povo e está encorajando o povo a agir e a se voltar para Deus e a se unir em oração e estar lado a lado na obra do Senhor. Não é mais ele. Curiosamente, nós vemos brotando do próprio povo o desejo de ouvir a lei de Deus. O apetite espiritual vem do próprio povo, como nós lemos no início do capítulo, ainda no versículo 1, né? Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e eles mesmos, o próprio povo, é quem disse a Esdras, que era o sacerdote e o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito ao seu povo, e que lesse, e eles queriam ouvir. Era o apetite espiritual desse povo, um grande despertamento espiritual. E nós vimos, irmãos, no primeiro estudo com base nesse capítulo, que esse apetite espiritual foi saciado pela exposição adequada da palavra de Deus. Multidão reunida, o escriba, o sacerdote ali expondo a lei, e vemos ali a fome do povo pela escritura sagrada, e a lei ali foi exposta de modo muito claro. O povo teve explicações, diz o versículo 8, de maneira que eles entenderam o que estava sendo lido, não é? E, portanto, um grande despertamento espiritual acontecendo ali. Agora, hoje eu gostaria de, na sequência, ainda com base nesse mesmo capítulo 8 de Neemias, nós falarmos dos efeitos do apetite espiritual. O que acontece na minha vida e na sua vida quando há em nós apetite pelo próprio Deus e por sua palavra? Irmãos, é a resposta adequada à palavra de Deus. E a gente pode dividir isso aqui, é assim que o texto faz, né? Entre os efeitos, as respostas durante a leitura e após a leitura ali da lei do Senhor. Durante a leitura, quais foram as atitudes do povo durante a leitura pública da Escritura, durante a exposição e a explicação, a explanação da lei de Deus? Primeiro ponto a ser destacado é que eles ouviram com muita atenção. A gente vê isso aqui no próprio versículo 5, não é? Final do verso 5. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vamos lembrar que essa não foi uma leitura de 2 minutos. De acordo com o verso 3, aliás, essa leitura deve ter durado de 5 a 6 horas, da alva até o meio-dia. Então foram horas ali. Mesmo assim, eles prestaram total atenção, como vimos no verso 5. Eles não cederam a distrações. Eles não se incomodaram com o tempo, com o calor, com o tom de voz do pregador, com tantas outras coisas que hoje em dia desviam a atenção de muitos irmãos, de muita gente. O que importava, irmãos, era o que estava sendo lido ali. E o que estava sendo lido era mais importante que qualquer outra preocupação que alguém pudesse ter ali naquele momento. Nada os desviava do propósito de ouvir e atentar na leitura da palavra de Deus. Eles ouviram atentos à palavra do Senhor. Outro ponto aqui, ainda durante a leitura, é que eles ouviram com reverência, reconhecendo que era o Senhor, que era Deus que estava falando. A reverência interior do povo era demonstrada, foi demonstrada ali com outros gestos mencionados no texto. Em vários versículos desse capítulo, até recomendo que você, depois aqui desse momento de devocional, você leia de novo com mais tempo, com calma, esse capítulo 8 de Neemias, porque nós vemos aqui outros gestos mencionados, né? Por exemplo, permanecer em pé durante a leitura. Não foi Esdras quem pediu para o povo se levantar, como muitas vezes a gente faz ainda hoje, né? Não há nada de errado nisso, né? Mas não foi Esdras. Quando ele abriu o rolo da lei,
né? Vamos lembrar que era um pergaminho, né? Diferente de como fazemos hoje, né? Com a Bíblia. Ele quando abriu o rolo da lei, automaticamente aquele povo se colocou em pé, sinal de reverência, reconhecendo que ali era Deus falando. Nós vemos aqui outro gesto, o levantar das mãos. Eles levantaram as mãos. O que significa isso, irmãos? Um símbolo de rendição, não é? De entrega, de consagração. Eles também disseram em alta voz: Amém, Amém. Isso tudo aqui está no versículo, qual é o versículo? Versículo 6, versículo 6. E eles se prostraram em terra, irmãos. Aí você pode me dizer assim: mas a gente não pode usar isso, pastor, como norma geral, como regra geral, né? Gestos externos podem não expressar com exatidão, podem não expressar fielmente o que o nosso coração sente. Eu concordo. Podem não expressar fielmente o que o coração sente. No entanto, me permita complementar isso. Entretanto, ao mesmo tempo, eu creio que nós não precisamos rejeitar os gestos externos quando a palavra de Deus é exposta. Até porque, irmãos, se gestos externos não fossem importantes, quando a palavra de Deus está sendo exposta, explanada, explicada, por que é que esses gestos externos estariam aqui registrados na Bíblia? Qual seria o valor objetivo, a função disso, desse registro? Para mim e para você hoje. Então, quando usados sinceramente, gestos externos podem nos ajudar a expressar o que nós cremos, o que nós sentimos, a externar os propósitos dos nossos corações. O mais importante, é óbvio, é que nossos corações reverentemente se voltem para o Senhor, se curvem diante da sua palavra. Mas quando isso acontece, os gestos externos acompanham. De forma, irmãos, que a palavra de Deus é abrigada, acolhida internamente. E isso é demonstrado externamente. São parte dos efeitos do apetite espiritual em nós. Outra resposta adequada durante a leitura da lei de Deus ali é que eles ouviram com entendimento. Eles estavam reunidos ali, homens, mulheres, e os que podiam entender, verso 3. Isso mostra que até mesmo crianças estavam ali presentes, né? Os que podiam entender. Por que seria feita essa menção dos que podiam entender? Homens, mulheres e os que podiam entender. Crianças, desde que elas pudessem compreender o que estava ali acontecendo, o que estava sendo dito e explicado. Nem de longe, então, aquilo era um ato mecânico feito por costume, por hábito ou mesmo por obrigação. Não estavam ali fazendo número. Não estavam ali participando de um evento obrigatório. Cada um ali queria compreender, independentemente do sexo ou da idade, né? Homens, mulheres e os que podiam entender. Irmãos, que bom que nós podemos cultuar a Deus, prestar culto ao Todo-Poderoso e fazer isso com entendimento. Porque crer é também pensar, não é? A nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé é uma fé com entendimento. Agora, isso aqui foi durante a leitura. E após a leitura? Irmãos, nós também precisamos nos preocupar com o que acontece depois do culto. É aquela famosa frase, e daí? Depois que eu fui à igreja, e daí? O que acontece depois disso? Uma coisa é afirmar verbalmente que nós cremos na Bíblia. Outra coisa é demonstrar essa crença através de uma vida prática em resposta à palavra. Os efeitos do apetite espiritual. A assembleia de irmãos ali reunida na porta das águas respondeu da melhor forma possível ao ouvir a palavra de Deus. Primeiramente, é dito no verso 9 que eles responderam com convicção e até choro durante a leitura. Então, foi durante, mas
logo na sequência, né? Por isso eu coloquei aqui após. Eles ouviram e na sequência eles responderam com choro. Aquilo fez sentido e eles responderam com lágrimas, derramaram genuínas lágrimas de arrependimento, porque a palavra serviu-lhes como um espelho. A palavra de Deus tem que nos servir como um espelho, para que possamos nos ver nela. A palavra de Deus refletiu a falha deles em atender às expectativas de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor não se propõe só a confortar o aflito. A palavra do Senhor também se propõe a afligir aquele que está confortável, viu? Tocando na consciência para que nós abandonemos o que está errado, abandonemos o pecado. A convicção sobre o nosso pecado e sobre a necessidade que temos de perdão deve ser o primeiro resultado do nosso encontro com Deus. Então, o que acontece depois do culto? Primeira coisa que tem que acontecer é essa convicção do nosso pecado, onde temos falhado, não temos atingido o padrão de Deus e a necessidade que temos de perdão e de sermos restaurados e fortalecidos por Ele mesmo, por Deus mesmo, para seguirmos no caminho correto. Se essa não tem sido a nossa reação, nós temos um forte indício de que a Bíblia não tem sido levada a sério em nossa vida. Outra coisa que vemos aqui é que o povo de Deus também respondeu com alegria, né? Interessante é que o povo chorou, fruto da ação da lei de Deus, da palavra de Deus no seu coração, mas até Esdras e os líderes ali, os levitas, falaram: não, hoje não vamos chorar. Hoje é dia de festa espiritual, é para celebrarmos, porque estamos cumprindo o que Deus quer, estamos ouvindo a lei de Deus, e Deus já está trabalhando em nós. Vamos então nos alegrar na presença do Senhor. E assim o povo fez. O povo de Deus também respondeu com alegria, versos 10 a 12. E é interessante até que a ordem dada por Esdras foi assim: ide, comei carnes, aliás, por Neemias, né? Neemias deu a ordem ali junto com Esdras, que era o sacerdote e o escriba, né? Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então ide, comei carnes gordas. As nutricionistas aqui vão pirar, né, irmãos? Qual é o sentido dessas carnes gordas aqui, que era para eles comerem, com bebidas doces, enviar porções? Irmãos, o princípio aqui envolvido era o princípio da alegria. Quando nós estamos ao redor de uma mesa, compartilhando de uma refeição com irmãos na fé, com gente da família, sinal de alegria na presença do Senhor. Compartilhar de uma mesa com gratidão a Deus, alegria diante do Senhor. E em conformidade com a festa dos tabernáculos, né? Foi uma festa instituída depois da saída do Egito, né? Lembrando ali como é que o povo ficou morando em cabanas até chegar na terra prometida, era para o povo seguir essa festa anualmente. Neemias lembrou o povo ali que a prolongada expressão de lamento não era apropriada mais, então era para o povo se alegrar. Então aí que entram as carnes gordas, né? Para comer, para beber, para celebrar. E ele até disse uma frase que nós sempre usamos, né? Mas a gente usa destacada do seu contexto, e isso é perigoso. Verso 10, a alegria do Senhor é a vossa força. Então ele está dizendo, olha, agora é hora de se alegrar, não de chorar. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você quer ser fortalecido? A alegria do Senhor é a vossa força. Então, como crentes, a nossa alegria deve concentrar-se no Senhor, no que Ele tem feito, no que Ele já fez e no que Ele fará. Em saber que, embora pecadores, falhos, que não conseguimos muitas vezes atingir as expectativas de Deus para nós, nós somos salvos. Fomos e seremos perdoados por Deus. Essa habilidade de alegrar-se vem como resultado de se alimentar da lei e da palavra de Deus, né? É o que nós lemos no verso 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Já falei disso no estudo anterior. Quando nós prestamos culto a Deus e a palavra de Deus é exposta fielmente e nós a entendemos pela ação do Espírito do Senhor, nós nos sentimos revigorados, não é? Saímos do culto alegres. Por quê? Porque passamos pela mesma experiência do povo aqui.
entendemos a palavra do Senhor que foi explicada, e isso é alimento para a nossa alma. E temos ainda aqui, irmãos, a resposta da obediência, né? A lei cerimonial requeria essa observância da festa dos tabernáculos, e isso tinha sido deixado de lado desde os dias de Josué. E agora, com o resgate do livro da lei, a leitura do livro da lei, a explicação da Escritura Sagrada, depois de centenas de anos, agora isso é resgatado. Olha, a obediência quando a palavra de Deus é exposta. E outra coisa para terminarmos aqui. O apetite espiritual desse povo foi multiplicado, irmãos. Diferentemente de quando vamos a um nutricionista e começamos a comer certinho, né? E temos que ter o apetite regrado, né? Espiritualmente falando, quanto mais nos alimentamos da palavra, mais apetite temos. É um apetite espiritual ainda mais estimulado e multiplicado. Após ter ouvido atentamente a palavra durante uma manhã inteira, eles retornaram no dia seguinte para mais. E na verdade, o capítulo termina dizendo que dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, verso 18, desde o primeiro dia até o último. E quantos dias foram esses, né? E celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Irmãos, eles se alegraram na presença do Senhor e eles estudaram a lei de Deus numa verdadeira conferência bíblica durante uma semana inteira, sorvendo, assimilando a palavra de Deus em forma de leitura, em forma de exposição e em forma de reações e respostas apropriadas. Como diz Coleman Luke, um comentarista bíblico, é uma regra quase invariável que a audição atenta do claro ensino da palavra de Deus estimula o apetite espiritual por mais. Termino, então, a minha palavra hoje trazendo de novo a pergunta inicial. Qual é a sua postura quando as Escrituras estão sendo expostas? Eu confesso que como pastor, que quase sempre está à frente, olhando para a igreja, eu muitas vezes fico me perguntando e rogando a Deus, Senhor, que a postura de cada um seja a mais apropriada possível. Que o Senhor coloque no meu coração e no coração de todo o teu povo as reações adequadas, os efeitos devidos do verdadeiro apetite espiritual, quando a tua palavra é exposta. O nosso corpo fala. E não fala simplesmente para outras pessoas, fala principalmente para o próprio Deus. O que é que o nosso corpo fala quando a palavra de Deus está sendo exposta? Pense nisso. Um forte abraço a você, irmão e irmã. Ore agora com a sua família. Até o nosso próximo estudo, segundo a vontade do Senhor.